Imagina que o mundo todo está doente. Para aqueles que gostam de filmes do Apocalipse, filmes em que algum vírus se espalha e todo mundo é contaminado por esse vírus e aí alguém tem que salvar o mundo, pensa mais ou menos naquela cena. O mundo todo tem uma doença mortal, ou seja, todos vão morrer por causa da doença. Fato. Dentro de alguns meses, o prazo ele não é muito grande. Todo mundo estará morto e não há um sequer que esteja livre disso. Ninguém. Ah, mas Daline... Não. Segue a linha de raciocínio. No entanto, existe um remédio e você descobre que existe uma cura para salvar a humanidade. Simples. Você descobre, você tem a cura, você sabe o que é. É um remédio que é possível salvar toda a humanidade. Você é a pessoa que tem esse remédio, está segurando na sua mão. Te entregaram um remédio que pode salvar todos. Não crie outras possibilidades, é essa a história. Tá? Porque as pessoas começam, mas e se o remédio não funcionar? Não, vai funcionar. Vai funcionar. Todo mundo está doente, todo mundo vai morrer, você tem o remédio. E o remédio cura. Primeira pergunta. Você aceitaria o remédio ou você diria, não, eu vou ficar aqui e vou morrer? Responde aí para você mesmo. Você pegaria o remédio e faria uso dele, você falaria, legal, mas não quero, obrigada. Segunda pergunta. Vamos supor que você, nossa, remédio, toma e tal, e aí você é curado e você, né? O que você faz depois disso? Você daria esse remédio para outras pessoas também serem curadas, ou você guardaria ele só para você e pensar assim, vou dominar o mundo, tipo o Pink Cérebro. Você pensa assim, vou ficar sozinho e tal, e não conta para ninguém. Toma, é curado, fica quieto e deixa o restante das pessoas perecerem. Se caso você resolvesse entregar essa cura para as outras pessoas, a quem você entregaria primeiro? As pessoas do outro lado do mundo ou as pessoas que estão perto de você? Conseguiram acompanhar a lógica? Conseguiram responder as perguntas? Então segura essa linha de raciocínio aí e vamos abrir em Atos capítulo 22. Atos 22, do 1 até o 21. O que está acontecendo aqui em Atos? A gente já vai caminhando para o final do livro de Atos aqui no capítulo 22. E a história que a gente vai ouvir é uma história de Paulo, um apóstolo que foi chamado, escolhido por Jesus, para ser apóstolo aos não-judeus, a quem nunca tinha ouvido falar de Deus, ao que a gente chama gentios. Tem algum judeu aqui na igreja? Alguém é de origem judaica? Não? Então todos nós somos gentios, tá? Quem não é judeu, na Bíblia é chamado de gentil. Então todos nós somos gentios. E Paulo, ele era um judeu, mas Jesus falou assim, você não vai ficar pregando para as pessoas que são da mesma nacionalidade e religião que você. Você vai pregar para pessoas de fora, você vai pregar para gregos, para bárbaros, para quem aparecer. Para os gentios, para todos os não-judeus. E Paulo, ele faz isso e Atos, ali do capítulo 9, 12 em diante, vai contando Paulo se tornando um missionário, um apóstolo enviado para pregar, conta as cidades por onde Paulo passou pregando o evangelho, as viagens que ele fez de longa distância, passando de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando a Cristo. Quando chega no capítulo 21, Paulo entende que está na hora dele voltar para Jerusalém. Só que ele já sabia que ele não seria bem recebido na terra dele. Ele não é natural de Jerusalém, mas viveu em Jerusalém muitos anos. E olha só o que diz no capítulo 21, eu vou ler só uma referência, o versículo 5.
Provavelmente é Lucas, que acompanhava Paulo, que escreve esse capítulo, esse livro de Atos, e ele está escrevendo e diz: mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Essa foi a despedida de Paulo com outros discípulos lá na cidade de Tiro. Por quê? Porque eles já estavam entendendo que Paulo ia para Jerusalém. E de lá, ele não voltava mais vivo. Ele não ia mais ser um missionário livre pelo mundo. O versículo 10 diz assim: depois de passarmos alguns dias ali, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Paulo já sabia que ele estava a caminho de Jerusalém, voltando para o povo da onde ele saiu, para ser preso e mais tarde morto. Ele já tinha essa ciência. Como? Deus já tinha confirmado isso para ele. E nesse caminho, ele vai passando por cidades, ele vai se despedindo de pessoas, e ele vai encontrando discípulos e tal. E os discípulos falam: Paulo, não vai. Paulo, se você for, tu vai morrer. Paulo, não desce. Paulo foge de Jerusalém. Paulo fala: chegou a minha hora, eu tenho que ir. Paulo tem muita paz nisso. Inclusive, depois dessa profecia de Ágabo, mais alguns falam: Paulo, não vai. E ele fala: não, eu vou. E eles oram e falam: então que seja feita a vontade do Senhor. E aí no capítulo 22, que é o capítulo que nós vamos ler hoje, Paulo estava há alguns dias já em Jerusalém. E um belo dia que ele estava no templo, a multidão ali, os judeus ali que não gostavam do que Paulo fazia, pregando a palavra de Deus a outras pessoas que não eram judeus, pessoas que eram contra o cristianismo, começam a fazer um rebuliço no templo. E isso chama os soldados, e Paulo então é preso, por causa do povo. Do nada, assim. Ele não estava fazendo nada demais. Na verdade, ele estava fazendo um ritual de purificação. Quando ele é preso, ele pede para os soldados, ele ora para os soldados e fala assim: deixa eu falar com esse povo. E os soldados já olham que ele era um cara assim, inteligente. Os soldados falam: você fala grego? Grego. E ele fala: então tá, né? E aí Paulo se vira para a multidão, enquanto eles estavam indo para uma fortaleza para prender Paulo, porque os soldados e o comandante nem sabia por que estavam prendendo. Eles iam tirar Paulo da multidão e levar para a fortaleza para interrogar ele, para saber por que eles prenderam. Por que a multidão estava tão brava. E aí Paulo fala: deixa eu dar uma palavrinha com esse pessoal. Eles sabem quem eu sou, eles me conhecem. E aí ele levanta a voz e fala: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Atos 22, 1. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Com os soldados, que são romanos, Paulo fala uma língua que os soldados entendem. Com os judeus, Paulo fala outra língua que os judeus respeitam, que é aramaico. O Antigo Testamento, parte é escrito em hebraico e parte é escrito em aramaico. Quando ele fala em aramaico, as pessoas respeitam, ele olha: aramaico? Você fala aramaico e todo mundo fica em silêncio. E daí ele fala: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. O que ele faz falando irmãos e pais? Ele está dizendo assim: ó, eu sou da mesma família que vocês. Sou judeu também e vocês vão ver. Ele se coloca em pé de igualdade. E daí ele começa a falar. Então Paulo disse, verso 3: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles,
Cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Primeiro, Paulo coloca em pé de igualdade com ele. Ele está falando assim: o que vocês estão fazendo comigo, eu já fiz com outras pessoas. Assim, meus irmãos, vocês estão achando que são zelosos? Eu também fui. Muito zeloso. Zeloso a ponto de, enquanto crucificavam, queimavam Estevão, apedrejavam Estevão, eu estava lá, olhando. Depois que Estevão foi morto, eu peguei e fui para Damasco para prender mais pessoas. Vocês acham que são zelosos? Eu também sou. Tanto quanto vocês, talvez até mais. Ele está falando a mesma língua que o povo. E o povo está prestando atenção. Pensar assim: nossa, ele fez isso. Ele fala assim: sabe quem pode testemunhar? Os líderes religiosos de vocês, porque foram eles que me mandaram. Foram eles que me deram as cartas. Versículo 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que criam em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, para os gentios. Por enquanto até aqui. A história que Paulo conta aqui se passa lá no início de Atos. É a história de quando Jesus o encontrou no caminho para Damasco. Aqui, Paulo está contando a história dele, o testemunho dele, para as pessoas que são do mesmo povo que ele, para os judeus. E ele começa se colocando de igual para igual, dizendo: irmãos e pais, eu fui como vocês, eu também matei cristãos, eu também persegui, eu também prendi, eu também os odiava, eu também achava que eles estavam errados. Quando ele fala isso, a multidão dá atenção para ele. E aí ele começa contando uma história de um dia que ele pegou cartas com os líderes judeus e foi para Damasco para pegar os cristãos de lá e trazer para Jerusalém presos. E nesse caminho, Paulo é encontrado por Jesus. Jesus encontra Paulo. E é nesse dia que Paulo entende que todo o empenho dele, todo o esforço que ele estava fazendo por Deus, na verdade, não era palavra e vontade de Deus. Era vontade e palavra de Paulo e dos líderes religiosos. Porque naquele dia, ele conhece Jesus, o Filho de Deus.
Depois dali, Paulo foi para Damasco, conheceu Ananias, entendeu o que tinha acontecido com ele, foi batizado, e aí ele começou a ser instruído na fé cristã, e aí ele conheceu Barnabé, com Barnabé ele começou a viajar pelas cidades, e assim foi o ministério de Paulo. Quando a gente lê, boa parte do Novo Testamento, boa parte dos livros do Novo Testamento são textos de Paulo. Ele é um dos que mais escreveu no Novo Testamento. Quando a gente vê os textos de Paulo, a gente tem plena ciência de que ele era um cristão. Por que ele era um cristão? Porque, primeiramente, claro, depois desse evento de Damasco, primeiramente, ele conhecia Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Lembra da nossa primeira pregação? Ser cristão é estar na presença de Deus, é ter um relacionamento com Ele. Paulo tinha esse relacionamento profundo. Antes de Damasco, ele achava que tinha, porque ele fazia coisas para Deus. Ele prendia os cristãos por honra à lei de Deus. Ele matava e perseguia os cristãos porque ele achava que eles estavam desonrando a Deus. Mas depois de Damasco, depois de conhecer Jesus, ele realmente tem um relacionamento com Deus. E daí, ele recebe a direção da sua vida e das suas ações diretamente de Deus. Primeiramente, Paulo foi um cristão, porque ele conhecia a Deus. Ele orava, ele tinha um relacionamento com Deus. E ele testemunha isso nas suas cartas. Ok. Segundo, Paulo era um cristão, porque além de ter um relacionamento com Cristo, ele vivia nesse relacionamento todos os dias da vida dele. Quando ele conheceu Jesus, quando Jesus entrou na vida de Paulo e falou assim, eu quero você, você vai ser um enviado meu, para as pessoas que ainda não me conhecem, Paulo mudou tudo na vida dele, tudo. Ele mudou de profissão, ele mudou de cidade, ele mudou de jeito, de estilo de vida, ele mudou de princípio, tudo. Mudou. A personalidade não, ele continuou sendo uma personalidade forte e tudo mais. Mas deu uma guinada, uma virada. Antes ele perseguia, agora ele é perseguido. Antes ele matava, agora quer matar ele, pelo mesmo motivo. Sabemos que Paulo é cristão, porque ele vivia na presença de Jesus todos os dias da vida dele. Tudo que ele fazia era para a honra e glória de Deus. Tudo. E nós também sabemos que Paulo era cristão, porque ele testemunhava sobre a fé dele. E é aqui que nós queremos chegar hoje. Ser cristão é também testemunhar a nossa fé. Quando o comandante e os soldados prendem Paulo, e Paulo fala, me dá um tempinho para conversar com essa multidão, porque era por causa da multidão que ele estava sendo preso, porque a multidão falou assim, prende esse cara porque ele está blasfemando contra Deus. Paulo fala assim, me dá um tempinho para conversar, e ele ganha esse tempinho. Como é que ele começa dizendo para a multidão? Agora escutem a minha defesa. Ouçam agora a minha defesa. Paulo começa dizendo que ia se defender diante daquele povo. E ele tem a oportunidade de explicar quais eram as acusações do povo para prender Paulo. Eles falavam assim, olha, ele levou gentios para dentro de um templo judeu. Ele fala agora que não precisa mais ter os ritos da lei. Isso é blasfêmia, isso é pecado contra Deus. E eles estavam assim, porque Paulo estava sendo contrário ao Antigo Testamento. Paulo podia ter chegado lá e falado assim, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, não é bem assim. Não foi bem isso que eu preguei aos gentios. Eu preguei, meus irmãos, o Antigo Testamento também. Vocês estão achando... Não, calma, gente. Não é bem assim, não precisa ficar nervoso comigo. Eu vou explicar o que eu fiz. E ter dado e saído ileso. Ele podia ter se defendido, se explicado e se justificado. Quem sabe o povo pensava, ele não é tão ameaça assim, deixa eu ir embora. Mas ele não faz isso. Por quê? Primeiramente, porque ele sabia que não era o propósito dele. Ele já sabia que ele estava indo para Jerusalém para ser preso.
Ele tinha essa convicção. Segundo, porque quando o povo se cala, ele tem a oportunidade de testemunhar para aquele povo sobre Jesus Cristo. Ele tem a oportunidade de anunciar Jesus Cristo àquelas pessoas que são como ele era antes de conhecer Jesus. Ele não se defende, ele não se explica, ele não se justifica. Ele usa de uma estratégia para testemunhar. Ele fala quem ele era, ele conta o encontro dele com Jesus. E ele diz quem ele se tornou a partir disso. Porque a esperança de Paulo é que pessoas ali pudessem compreender o que ele compreendeu em Jesus Cristo e ter salvação. Até aquele momento, Paulo, até quando estava sendo preso, ele não se cala. Por quê? Porque ele sabia para que ele estava em Jerusalém. Jesus encontrou Paulo, falou para ele o que era para ele fazer e ele foi. Através de Jesus, Paulo entendeu que o caminho para conhecer a Deus e fazer a sua vontade não era mais a lei escrita, era o próprio Filho, era Jesus Cristo. E esse é o testemunho de Paulo. Quando a gente vai caminhando para o texto final. Depois que ele testemunha o encontro dele com Jesus. Eu não vou explicar aqui o testemunho, porque eu espero que boa parte já conheça. Ele está contando uma história que aconteceu lá atrás na vida dele. Lá no versículo 10, ele diz assim: Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Ser cristão é estar na presença de Deus, é viver a todo momento com Ele, mas é também testemunhar sobre a minha fé. É contar aos outros o que Jesus fez por mim e a transformação que eu tive na minha vida. E se eu não consigo testemunhar a minha fé, se eu não consigo falar adiante sobre o Evangelho, é como se eu tivesse a cura da doença e eu estivesse dizendo, não, vou ficar com ela só para mim. E vamos voltar ao exemplo inicial. O mundo todo realmente está doente. E o mundo todo vai morrer. Todos vão morrer. Por quê? Por causa da doença. O pecado. O pecado é sentença de morte para toda a humanidade. Fato. Existe uma cura. Existe uma solução. É Jesus. É a verdade que nos liberta. Quando essa cura te é apresentada, você pega ou você fala, não, obrigado, vou morrer mesmo. Quando eu dei o exemplo no início, até pareceu, nossa, quem ia dizer não? Quem ia falar que quero morrer? Quantas pessoas estão padecendo por não quererem se entregar a Cristo? Ou por acharem que caminhar sozinho, segundo a sua vontade e o seu querer, é melhor? Ou mais, quantos de nós que conhecemos a cura, preferimos estar distante de Cristo, fora de um relacionamento com Ele, para seguir as nossas vontades, os nossos desejos no nosso dia a dia, do que ter a cura? Quando eu falo de um remédio que pode salvar de uma doença física, talvez seja mais óbvio que todo mundo vai querer ser curado. Mas por que quando a salvação é eterna, isso não é tão óbvio assim? Agora as perguntas adiante. Se você soubesse da cura de uma doença, você falaria para outras pessoas ou você ficaria quieto? Você falaria primeiro para quem? Para as pessoas do outro lado do mundo ou as que estão ao teu redor? Olha para o teu lado. Só olha quem está perto de ti. Olha. E pense se você tivesse a cura de um remédio e Jesus te falasse, olha, conta desse remédio para a pessoa que está do teu lado, eu quero te usar, eu quero ser um instrumento. Quero que você seja instrumento nas minhas mãos. E você fala,
Não, deixa que ele se vira sozinho, eu já estou salvo mesmo. Às vezes para as pessoas da tua própria casa. Deixa que morra. Eu já estou bem, eu já me salvei. Daline, isso é muito forte, mas é o que a gente faz. Se nós não testemunhamos, será que a gente não ama as pessoas ao nosso redor, o mundo, o suficiente para testemunhar o que Cristo fez por nós? Sabe por que Paulo, naquela multidão que estava fazendo mal para ele, ele fala assim, irmãos e pais, ou seja, família, vocês são sangue do meu sangue, eu pertenço a vocês também. Por que Paulo não se defende? Por que Paulo fala o testemunho dele de fé? Porque ele queria muito que os judeus fossem salvos. Existe um outro texto numa carta de Paulo que ele fala assim, olha, se eu pudesse, eu ia para o inferno para que os judeus fossem salvos, porque eu amo o meu povo. Ele diz assim, se eu pudesse escolher, eu retirava a minha salvação para poder dar a salvação ao meu povo, as pessoas que são da mesma nação que eu. Pais, mães, se o filho de vocês está doente, está com febre, você deixa ele sofrer? Ou você se importa com a doença dele? Amigos, cônjuges, se as pessoas da sua casa, se as pessoas que você ama estão doentes, você estende a mão ou vocês deixam ela morrer? Por que para as coisas físicas a gente age e para as coisas que é a salvação eterna a gente não abre a boca para testemunhar? A gente deixa como se cada um tivesse que se virar. Ser cristão é abrir a boca também. É testemunhar. É falar. É contar o que você sabe sobre Jesus. Mas eu não sei falar. Mas tu não sabe nada sobre o cara que te salvou? Tu não sabe nada sobre a pessoa a quem você serve? A quem você segue? Para poder dizer a outra pessoa? Poxa, então tu está precisando entender melhor esse teu discipulado com Jesus. Algo que muitas pessoas pensam acerca do testemunho de fé, acerca de falar de Jesus. Mas existem pessoas específicas que Deus chamou para isso, né? Tipo, Paulo era um cara extraordinário, ele fez um monte de coisa e tal. Deus chamou Paulo para isso, mas Deus não me chamou para testemunhar. O envio dos discípulos, vá, pregue, batize, ensine, discipule, não é especificamente para algumas pessoas. É para todos os que creem em Jesus. Todos. Então, se você acha que Deus não te chamou para testemunhar sobre a sua fé, cara, tu não está entendendo o que Deus está falando para você, então. Tu não está bem certo com a voz de Deus ali, tu está ouvindo outras coisas. Paulo, mesmo sabendo que seria o pior para ele testemunhar ali, ele testemunhou, pois Deus lhe mandou ali para isso. Ele sabia que falar de novo de Jesus Cristo para aquelas pessoas ia gerar neles mais revolta ainda. Mas ele fala, eu vou testemunhar, porque Deus me deu esse testemunho para eu poder contar para quem eu encontrasse pelo caminho. E ele conta também para os de Jerusalém. Ser cristão é primeiramente estar em Cristo e conhecer o Pai. Ser cristão é viver a vida como um todo na presença do Pai, sendo guiado pelo Espírito. E ser cristão é testemunhar o que Jesus fez por mim na cruz, para aqueles que ainda não conhecem essa verdade, essa nova vida. Quem transforma
Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Nós somos o quê? Por que a gente tem que falar? Porque nós somos chamados a fazer parte da missão de Deus. E quando a gente diz, não, Deus, usa outra pessoa. Não, Deus, faz como você fez com Paulo, aparece lá na frente dele, é mais fácil, né? Está dizendo não para uma ordem de Deus. Está desobedecendo o que Deus te convidou para ser. Um discípulo dele, fiel a ele, que faz a vontade dele, que leva a verdade a esse mundo. Quantos estão vivendo uma fé fria, distante? Estão até comprometidos com tarefas pelo Evangelho. Até fazem algumas atividades para Jesus, assim como a gente falou no culto passado, cedendo um pequeno espaço da sua agenda. Pensando, mas olha aqui quantas horas eu dediquei para Jesus essa semana, ó. Fui na igreja, fui no culto, tá? Mas não é para isso apenas que Deus tem nos chamado. Ele nos chamou para ter uma vida rendida, submissa, entregue. E ter uma vida rendida é ser também obediente ao envio e ao chamado dele. Agora a última pergunta. Para quem você daria primeiro o remédio? Para as pessoas do outro lado do mundo ou para as pessoas à sua volta? É uma questão lógica, né? Tu sai distribuindo aqui e vai alcançando mais longe. Aí a gente pensa, não, esse aqui não tem mais salvação, não. Principalmente quando é da nossa família. A gente pensa, isso não muda mais. E a gente desiste. Adeline, a gente tem que sair da porta para fora sendo um crente chato? Não é isso. Mas a gente não pode usar disso como desculpa para não testemunhar. Assim como Deus chamou Paulo, Pedro, Barnabé, Estevão, e eles sofreram muitas consequências pelo Evangelho, inclusive até a morte, serem mortos pelo Evangelho. Ele chama a cada um de nós também. Não para se defender do que está fazendo, não para se justificar, mas para contar o que Jesus fez por mim. Se eu perguntasse para você agora, está na folhinha para perguntar na célula, já vai preparando a tua resposta, porque eu quero ver? Qual foi a última vez que você testemunhou da sua fé para um não cristão? Qual foi a última vez que você contou a história da sua conversão, ou como você entendeu o Evangelho, para alguém que não crê em Jesus? Se faz muito tempo. Então talvez tu precisa falar. Assim como Paulo orou. O que devo fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? O que devo fazer em relação às pessoas da minha casa que não creem em Ti? O que devo fazer em relação às pessoas do meu trabalho que não creem em Ti? O que devo fazer em relação às pessoas que eu amo, aos meus amigos que não creem em Ti? O que devo fazer, Senhor? Fala, Deus, eu estou aqui. Me envia. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu sei que o Senhor quer chegar a mais corações. Me usa. Eu quero ser parte disso. Eu quero Te obedecer. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, talvez muitos de nós temos nos calado ao Teu chamado de testemunhar. Por qualquer motivo que seja. Por vergonha, por medo, por preguiça, por simplesmente estar acomodado e achar que não precisa falar mais. Perdoa, Senhor, as muitas vezes que nós desobedecemos a Tua palavra que nos envia a pregar. Perdoa as muitas vezes que o Teu Santo Espírito nos enviou para testemunhar e nós ficamos calados. Perdoa as muitas vezes que nós deveríamos ter estado do lado de uma pessoa e testemunhado e vivido com ela o Evangelho. E pelas nossas próprias vontades, por causa dos nossos afazeres, das nossas atividades, da nossa agenda, a gente não fez isso. Perdão, Senhor, pelas vezes que como comunidade
a gente falhou no testemunho. Perdoa, Senhor, às vezes que como pessoas que já ouviram o Teu Evangelho, a gente se calou por causa da nossa vontade, por causa do nosso ego, que não ouve a Tua voz. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos conhecer a Ti profundamente e pessoalmente, que a gente entenda que ter um relacionamento contigo é maravilhoso, que a gente possa sentir a Tua glória, o Teu poder agindo em nós, mas também através de nós. Senhor, levanta aqui também nessa comunidade, em cada lar, em cada casa, pessoas que vão testemunhar do Teu Evangelho com amor ao próximo, com carinho, pessoas que vão ser instrumentos na Tua missão nesse mundo. Que eu seja uma dessas pessoas e que cada um que entendeu o Teu chamado hoje possa dizer: Senhor, me usa. O que o Senhor quer de mim, aonde o Senhor quer que eu vá, o que o Senhor quer que eu fale. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Assim clamamos, em nome de Jesus. Amém. Não ouça a tua voz. Não ouça a voz do mundo. Pergunta para Deus: Senhor, o que falar? Quando falar? Como falar? Com quem falar? Mas testemunhe, porque vai ser uma alegria poder testemunhar e ver alguém conhecendo o Evangelho e você pensar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me usou na Tua missão. Amém.